Graça e paz, irmãos, boa noite. O irmão Edson já fez a minha apresentação, meu nome é Alberto. Eu queria mostrar algumas imagens para os irmãos, antes de nós começarmos propriamente a nossa mensagem. Alguns dos irmãos conhecem esse lugar? Já viram esse lugar em algum vídeo, algum documentário? Conhece esse lugar? Já ouviu falar? Esse lugar são as catacumbas de Paris. Tá? Eu vou deixar essa primeira imagem enquanto nós meditamos aqui. O texto que nós vamos pensar hoje, o texto que nós vamos conversar hoje, o texto que nós vamos meditar hoje, se encontra em 1 Samuel, capítulo 29, versículos de 1 a 11. É o capítulo inteiro, é um capítulo curto. Nós vamos ler o texto enquanto as catacumbas estão ali projetadas. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afeca, e os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Então, os chefes dos filisteus se adiantaram com as unidades de 100 e de 1000, e Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Os chefes filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu aos chefes filisteus: este é Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo há alguns dias ou anos. Não vi nenhuma atitude culpável nele, desde o dia em que desertou até os dias de hoje. Mas os chefes filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Aques: manda de volta este homem para o lugar que lhe deste. Não deixe que ele venha conosco a batalha, a fim de que não se torne o nosso adversário no combate. De que outro modo se reconciliaria com seu senhor, Saul, senão à custa das cabeças destes homens? Este não é aquele Davi, a respeito de quem cantavam nas danças: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse: assim como vive o Senhor, tu és justo, e eu me agrado de que combatas comigo, pois nada vi de culpável em ti, desde o dia em que vieste estar comigo até o dia de hoje. Mas os chefes não se agradam de ti. Versículo 7. Volta agora e vai em paz, para não desagradares os chefes filisteus. Davi disse a Aques: por quê? Que fiz eu? Que achaste no teu servo, desde o dia em que eu vim estar contigo até os dias de hoje, para que eu não vá lutar contra os inimigos do rei, o meu senhor? Mas Aques respondeu a Davi: eu sei que tem sido tão bom quanto um anjo de Deus para comigo. Porém, os chefes filisteus disseram: este homem não subirá conosco à batalha. Levanta-te amanhã de madrugada, tu e os teus servos de teu senhor que vieram contigo, e, quando levantardes de madrugada, podereis partir, assim que houver luz. Davi e os que o seguiam madrugaram, a fim de partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado é o teu nome, exaltado é o teu nome, Pai. O teu nome é grande entre as nações, o teu nome reina e está acima de todo nome. Senhor Jesus, nesse momento te bendizemos pela tua santa palavra aqui lida. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que ela prospere naquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, que gere vida e transformação de vida, para a glória do teu nome. E em teu nome, Jesus, que oramos agradecidos. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, quando a gente olha para o texto, nós vemos um contexto histórico no qual a figura de Saul está começando a sair de cena e a figura de Davi vai entrar em cena. Porque nós estamos no final de 1 Samuel, então a gente está vendo a derrocada de Saul e o surgimento de Davi. Mas tinha algumas questões que tinham que ser trabalhadas com Davi ainda.
para que ele pudesse ser o rei de Israel. Quando nós olhamos aqui, os filisteus se ajuntam na região de Afeca. Essa região já era uma região conhecida pelo povo judeu, pelo exército de Saul, porque lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 e 2, o exército israelita sofre uma grande derrota naquela região, perde para os filisteus e ali morrem 4.000 soldados judeus. É uma grande derrota que é impingida, que é colocada sobre o povo de Deus ali no capítulo 4 de 1 Samuel. Afec era o porto seguro, era o forte das grandes tropas filisteias. Era onde eles se reuniam para entrar em ordem de batalha. Quando olhamos para o texto, vemos que os filisteus se reúnem em seu lugar seguro e os judeus começam a romper em direção a esse lugar. Saul pega suas tropas e partindo para encontrar com os filisteus. Saul dá um passo em direção à sua própria destruição. Os filisteus estavam ali, mas Saul começa esse trajeto, um trajeto de 60 quilômetros, entre a fonte de Jezreel e Afec. Saul começa essa caminhada. Ele começa uma caminhada que o vai levar à destruição a partir do capítulo 30 e 31 de 1 Samuel. E eu queria mostrar para vocês as catacumbas. Em 1793, um homem chamado Philippe Asper, ele era o porteiro-mor do Hospital Geral de Paris, e ele entra nas catacumbas. Ele entrou lá dentro, a vela dele apagou. Ele ficou em total escuridão. E ele morreu ali. E ele foi encontrado 11 anos depois. Foi reconhecido pelo seu uniforme e pelos seus equipamentos. Ele estava a 10 metros da escada de saída. E ele não conseguiu sair. Ele entrou nesse lugar e morreu. As catacumbas são um complexo de túneis que ocupam um espaço de 300 quilômetros debaixo da capital francesa, debaixo de Paris. E, bem antigamente, os romanos usavam ali como túneis. Com a crise sanitária de cemitérios em Paris, o pessoal decidiu esvaziar os cemitérios e descer todos os ossos para baixo e colocar tudo nas catacumbas, esvaziar os cemitérios, né? Algo bem inusitado dos irmãos. Eu, pessoalmente, gosto de cemitérios, né? Então, quando eu chego na cidade, eu vou lá visitar o cemitério. Vou lá, fico olhando os túmulos ali e tal. E aqui no Rio Grande os cemitérios são bem bonitos, bem cuidados, é legal ir lá ver, menos o de Caxias. Lá você pode ser roubado. Mas os outros cemitérios são bem bonitos aqui. A gente vai lá e olha e tal. E eu gosto de ir ali. Eu até brinco com a minha esposa, que quando eu aposentar eu quero ser porteiro de cemitério, segurança de cemitério. Porque quem está dentro não pode sair. E quem está fora não quer entrar. Então é um emprego tranquilo. O Philippe Gaspard desceu e morreu lá embaixo. Esse complexo de túneis, ele tem os seus 300 quilômetros e apenas cerca de 6 ou 7 são mapeados, ou seja, são abertos à visitação. Essas aí são partes de visitação das catacumbas. Talvez você ache bonito, talvez você ache mórbido, talvez você ache assustador. Aqui são cabeças de fêmures nas paredes, cabeça dos ossos, e aqui são crânios. E esse piso, esse pó no chão, não é terra. Esse pó no chão é pó de ossos de mais de 300 mil pessoas que estão ali embaixo. Aí tu vai andando pelas catacumbas. E aí você vai andando e começa a encontrar esse tipo de escultura e alguns grafites. Porque tem um grupo chamado de catáfilos, que são pessoas que gostam de ficar ali embaixo, fazem festas ali. Eles têm uma vida social lá embaixo, nas partes não mapeadas. Vai entrando,
Rufa, Silom, tu vai entrando, e a coisa vai ficando cada vez mais escura. A grande ideia que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, olhando para o texto de 1 Samuel, capítulo 29, de 1 a 11, é: como humanos, nos metemos em situações que nos enredam para a destruição, e estando nessas situações, deixamos de ser quem somos chamados a ser. Entretanto, a misericórdia do Senhor nos alcança e nos livra do nosso próprio caos. Davi arrumou um problema para ele. Ele arrumou um grande problema para ele. Saul já estava no fim da jornada. O personagem principal do texto é Davi. O personagem principal da história é Davi e a situação que ele entrou. Nas catacumbas, em 2017, 2 adolescentes de 16 e 17 anos entraram. Eles foram resgatados alguns dias depois com hipotermia. Alguém teve que entrar lá e alguém teve que tirar eles daquele buraco de morte. Se você entrar lá sozinho, provavelmente você vai ter o fim do Felipe Gaspar. Davi entrou em uma enrascada. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro ponto da nossa mensagem. Nas situações em que nos metemos, podemos ser enredados para a destruição. Versículos de número 1 e versículo de número 2. A gente olha a organização das tropas e no versículo 2 fala: então os chefes dos filisteus se adiantaram com unidades de 100 e de 1000. Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Davi, ele procurou estar com Aques. Quando nós olhamos o contexto do livro de 1 Samuel, no capítulo 21, Davi vai a primeira vez estar com Aques. Ele fica um tempo e depois ele volta para Israel. No capítulo 25, o profeta Samuel morre. E no capítulo 27, Davi vai novamente estar com Aques. E o versículo 1 do capítulo 27 diz assim: porém Davi disse no seu coração: algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim escaparei da tua mão. Irmãos, Davi tinha um problema. E tinha Samuel vivo. Mas Davi não foi pedir conselho. Davi decide ir para os filisteus, no capítulo 21. No capítulo 25, Samuel morre. No capítulo 27, Davi volta. E o texto fala que Davi falou no seu coração: eu vou fazer isso. Eu vou arrumar uma solução para os meus próprios problemas. Eu não vou consultar a Deus. E o que a Bíblia fala em Jeremias 17:9? O coração é enganoso e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Meu irmão, minha irmã, não tome decisões com base no teu coração. Tome decisões com base na palavra de Deus. Tem dúvidas? Procure o pastor Lucas. Procure a liderança da igreja. Se você tomar suas decisões com base no teu coração, você vai ser enganado. Porque o nosso coração normalmente deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. O nosso coração não deseja agradar a Deus. Ele quer fazer o que é bom para a gente. Ele quer estar na zona de conforto. Eu acho que eu consigo resolver os meus problemas. E foi isso que Davi fez. Não, eu vou resolver meus problemas. Já que eu tenho Saul me perseguindo, eu vou ficar junto dos piores inimigos de Israel. Eu vou procurar o pior tipo de gente para me ajudar. Eu vou procurar na entrada das catacumbas a solução do meu problema. E ele vai buscar. Quando a gente olha para o versículo 2, a gente vê a estrutura
de marcha dessas tropas filisteias. As tropas iam na frente e a tropa de Davi ia à retaguarda. Eu sou pastor auxiliar lá na igreja. Hoje a nossa igreja ainda não comporta ter 2 pastores de tempo integral, então eu tenho meu emprego secular. Eu sou militar do Exército Brasileiro há 22 anos. E a tropa que vai atrás num combate, ela é aquela tropa que está ali para fazer a segurança de quem está na frente, para evitar que as tropas que estão na frente sejam atacadas pela retaguarda. Mas quem é que faz a segurança por trás deles? Ninguém. Ou seja, quando eles já começarem a morrer, as tropas da frente vão poder se virar e se defender também. Mas essa tropa que vai atrás é uma tropa que está indo para morrer. É uma tropa que a gente chama ali que é bucha de canhão. Está indo para morrer mesmo. E Davi e os seus homens iam na retaguarda. Eles iam atrás das tropas filisteias. Eles não tinham interesse nenhum que Davi sobrevivesse a esse combate. Os filisteus iam para o combate. Davi ia para o combate com eles. Eles iam na frente. Davi ia atrás. Davi estava com eles porque escolheu fazer isso sem consultar o Senhor. Davi estava indo lutar contra Saul. Davi estava indo lutar contra o seu próprio povo. Os irmãos conseguem perceber como é que é uma espiral descendente? É como está em Salmo 42:7, um abismo puxando outro abismo. Em Eclesiastes 7:9, fala que o Senhor fez o homem perfeito, mas o homem entrou em muitas enrascadas. Eu te pergunto, você tem tomado suas decisões com base em quê? Você tem procurado socorro onde? Você tem exposto a sua vida, as suas costas a ser atacado por onde? E Davi começa nessa espiral descendente. Ele criou as suas astúcias para se livrar de Saul. E aí ele começou a ter problema. É aquela história que a gente arruma uma mentira, e aí, para encobrir aquela mentira, a gente arruma o quê? Outra mentira. E aí, para encobrir aquilo, a gente arruma outra. E aí a gente começa a ter problema, porque eu contei uma história para o pastor Lucas, e uma história para o Edson, e uma história para o pastor Kleber. E aí eu tenho que ficar lembrando todas as histórias que eu contei para um, para outro, para não ter perigo de eu contar as histórias trocadas depois. A gente mesmo arruma problema para a vida. Nós mesmos conseguimos problemas porque nós somos desobedientes. E porque achamos que somos mais sábios do que os conselhos da palavra. Essa é a verdade. Quando a gente peca, a gente está falando para Deus o seguinte: eu sei governar minha vida melhor do que você. É isso que a gente está falando. Eu decido como vou agir. E a gente vai e faz dessa forma. E aí nós passamos a ter problemas. O segundo ponto da nossa mensagem, nós vimos que nas situações em que nos metemos, podemos ser enredados para a destruição. Davi estava indo para uma guerra, estava indo para a destruição contra o seu próprio povo. Segundo ponto, nas situações em que nos metemos, deixamos de ser quem somos chamados para ser. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. E eu vou te falar uma coisa, não é ficar sentado nessas cadeiras pretas, e eu acho incrível essas cadeiras pretas, comentei com a Rebeca no começo do culto, que eu acho incrível a identidade que a igreja aqui tem, identidade visual, identidade de funcionamento, identidade de louvor, eu acho lindo, é uma coisa da multiforme graça de Deus mesmo que o Senhor tem feito aqui na Rocha, e é muito especial para a gente ver isso. Mas Deus não te chamou para ficar sentado nessas cadeiras. Deus tem um chamado para a tua vida. Mas quando você decide se meter em situações complicadas, quando você decide fazer as coisas pela sua própria cabeça,
você começa a entrar em situações onde esse seu chamado vai se apagando cada vez mais. Porque você vai entrando cada vez mais fundo nas catacumbas. Você não está na área mapeada mais. Versículos de 3 a 5. Os chefes filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu aos chefes filisteus: este é Davi, servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos. Não vi nenhuma atitude culpável nele, desde o dia em que desertou até o dia de hoje. Aques tinha Davi em alta conta. Um rei pagão tinha o futuro rei do povo de Deus em alta conta. Porque ele está comigo há um tempão, eu nunca vi nada de ruim nele, eu nunca vi nada de errado que ele fizesse. Mas olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 27, versículos de 8 a 12. 1 Samuel, capítulo 27, versículos de 8 a 12, que mostra o que Davi fazia nesse tempo que estava com Aques. Davi e os homens que o seguiam atacavam os Gesuritas e os Gerziitas e os Amalequitas, pois desde os tempos remotos, esses eram os habitantes da terra que vai da direção de Sur até a terra do Egito. Davi atacava aquela terra e não deixava vivo nem homem nem mulher, e tomando ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, voltava e vinha a Aques. Davi atacava essas regiões, matava todo mundo, pegava o despojo e voltava para a região filisteia. Quando Aques perguntava: a quem atacaste hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe dos Jeramelitas, ou o Neguebe dos Queneus. E Davi não deixava vivo nem homem nem mulher, e não os levava a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Esse era o seu costume durante o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: certamente ele se tornou odiado pelo povo de Israel, portanto será meu servo para sempre. Davi atacava alguns povos e falava com Aques: eu ataquei o sul de Judá, eu ataquei o reino de Israel, eu estou atacando seus inimigos. Ele começou a mentir. Ele mentia para aquele rei pagão, porque ele achava que era a melhor forma. Davi não consultou ao Senhor. Davi procurou refúgio no meio de um povo que não era o povo dele. Davi estava indo para a destruição, lutar contra o seu próprio povo. Davi mantinha uma vida de aparências diante de Aques. Ele recorria às mentiras, se afastando do caráter íntegro que se exigia do futuro rei do povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, que vida que você tem vivido? Quem é você no reino de Deus? Você tem sido quem o Senhor te chamou para ser? Um evangelista? Um discipulador? Um servo na casa do Senhor? Um administrador dos bens do Senhor? Um curador de almas? Ou você tem vivido uma vida de mentira? Vou falar uma coisa com os irmãos. Todos nós temos pecados. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. O problema é quando o meu pecado e o seu pecado, ele não é confessado e ele passa a se tornar parte de quem nós somos. E ele começa a não caber mais debaixo do tapete. Lá na PIB de Caxias a gente não tem um tapete para ficar pregando assim e sentindo gostoso pisar.
Mas se os irmãos começarem a varrer aqui e colocar debaixo dele, vai chegar uma hora que vai sair. Davi tinha as suas mentiras. Um dia a máscara dele cairia. Versículos 4 e 5. Mas os chefes filisteus se indignaram muito contra Aquis e disseram: manda de volta este homem para o lugar que deste. Não deixe que ele venha conosco à batalha, a fim de que não se torne nosso adversário no combate. De que outro modo reconciliaria com seu senhor, se não à custa da cabeça desses homens? Meu irmão, minha irmã, se Davi não era confiável para o povo dele, por que ele seria confiável para os inimigos do povo dele? Aquis era ingênuo. Os outros príncipes falaram: não, se ele traiu o próprio povo dele, eu não vou confiar nesse cara. Ainda mais para ficar nas minhas costas, na retaguarda da minha tropa. Eu não confio nele, manda ele de volta. Ele vai tentar nos matar para se reconciliar com Saul. Aquis não conhecia Davi, e o mais interessante, os outros príncipes conheciam Davi melhor do que Aquis. Versículo 5. Esse não é aquele Davi a respeito de quem cantaram nas danças. Saul feria milhares, mas Davi 10 milhares? Aqueles príncipes ímpios que não tinham tanto contato com Davi o conheciam melhor do que o próprio Aquis. Eles conheciam o passado de Davi, eles conheciam de onde Davi veio, eles conheciam o que Davi fez, eles conheciam as vitórias de Davi enquanto lutava por Israel. E eles sabiam que Davi era perigoso. Mas Davi decidiu fazer dessa forma. Ele desertou do seu povo e se uniu ao inimigo. E agora ele é visto como um traidor perigoso. Se ele traiu lá, ele vai trair aqui também. Se ele mata os irmãos dele, ele vai matar a gente também. O Davi que vence inimigos no poder do Senhor, como a gente vê no versículo 5, e luta suas guerras, é quem ele foi chamado a ser. E não um traidor. E não um mentiroso. Quem o Senhor te chamou para ser? Quem você tem sido? Os irmãos estão entendendo que Davi entrou numa espiral de destruição que ele não está conseguindo sair mais? Não vou dar ouvidos a Deus, vou fazer o que eu quero. Teve outro personagem da Bíblia que fez isso. Vá para Nínive. Não, vou fazer o que eu quero. Foi para Tarsis. Pegou um navio. O navio afundou. Ele foi engolido por um grande peixe. O Senhor mandou o peixe o soltar na praia. Jonas decidiu seguir o seu próprio coração. Não ouvia a voz de Deus. E ele entrou numa espiral descendente de destruição. Só conseguiu sair de lá porque o Senhor estendeu as mãos e o tirou daquela situação. Quando ele orou e se arrependeu. Davi entra na mesma situação. Uma espiral descendente fruto das suas decisões erradas. Das suas decisões pecaminosas. Eu tenho morado em Caxias. E eu amo aquela cidade. Eu amo Caxias, incrível aquela cidade. Mas toda vez que eu saio de Caxias, eu me sinto... Saio de Caxias para ir nas outras cidades, como a gente vê aqui hoje em Carlos Barbosa, eu me sinto mais feliz. Porque as cidades em volta de Caxias são todas melhores do que Caxias. São mais bonitas, são mais organizadas, são mais limpas, são mais seguras. E eu estava vindo com a Edna aqui, andando por Carlos Barbosa, e a gente olhando as casas, né? E eu, olha, as casas não tem muro. As casas só com a grade bem baixinha. A pessoa com a grade bem baixinha e a porta da sala aberta. Meu Deus, em Caxias não dá para fazer isso mais. Por quê? Porque as pessoas em Caxias estão deixando-se tomar pelo pecado. Estão se deixando ser dominadas pelos seus corações. E isso acontece o tempo todo. Por isso nós oramos para aquela cidade. Por isso nós amamos aquela cidade. Porque a gente busca a transformação daquela cidade.
Eu queria que Caxias voltasse a ser igual Carlos Barbosa. Falei com a Edna, se a gente fosse ficar aqui muitos anos, eu queria morar aqui ou em Flores da Cunha. Cidade bem bonitinha. Davi entrou nessa espiral descendente de destruição. Davi entrou nesse buraco. Ele não consegue mais sair. Os príncipes não querem que ele vá junto. Ele passou a ser visto como um mentiroso. Ele passou a ser visto como um traidor. Mas Deus estende as mãos em socorro. Aqueles 2 adolescentes, em 2017, em 2011, 2 adolescentes de 16 e 17 anos entraram nas catacumbas. E eles foram tirados de lá porque alguém os socorreu. Jonas foi parar no ventre do peixe. E ele saiu dali porque alguém o socorreu. Talvez você tenha entrado numa cova do pecado. E eu vou falar uma coisa com os irmãos. O pecado é uma cova de parede lisa. Você não consegue sair sozinho dele. Alguém tem que te tirar de lá. E a gente vai ver como que o Senhor age em salvamento, em livramento, a partir do versículo 6, no terceiro ponto da mensagem. Nas situações em que nos metemos, experimentamos os livramentos do Senhor ante o nosso próprio caos. A gente bagunça a nossa própria vida. E chega num ponto que você não consegue consertar mais. Que é só o Senhor para te livrar de uma maneira sobrenatural. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu tenho 20 anos que eu ando com o Senhor e eu não tenho problema na minha vida. Será, meu irmão? Às vezes a gente tem 20, 30, 40 anos de crente e a gente se acha santo demais, íntegro demais. E a gente faz o que o apóstolo Paulo fala para a gente não fazer. Não tenha um pensamento elevado demais sobre você mesmo. Talvez o abismo que você entrou é o abismo da tua soberba. Eu sou santo, eu sou crente demais. Talvez o abismo que você entrou são coisas que você vê nessa telinha. Talvez o abismo que você entrou, a catacumba que você entrou, são as suas dívidas, a má administração daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E a gente caminha para a destruição. Mas existe um livramento. Versículos de 6 a 11. Então Aques chamou Davi e lhe disse: assim como vive o Senhor, tu és justo, e eu me agrado de que combatas comigo, pois nada vi de culpável em ti, desde o dia em que viestes estar comigo até o dia de hoje. Mas os chefes dos filisteus não se agradam de ti. As mentiras estavam fazendo o efeito que tinham que ser feitos. Volta agora e vai em paz, para não desagradar os chefes filisteus. Aqueles homens estavam sendo o livramento de Deus na vida de Davi nesse momento. Para que ele não lutasse contra Saul, para que ele não lutasse contra o seu próprio povo. Como Davi seria o próximo rei? Como Davi olharia para os chefes do exército de Israel? Como Davi olharia para os sacerdotes de Israel? Se ele tivesse lutado contra o seu próprio povo. Deus dá livramento para Davi quando Aques o manda embora. Versículo 8. Davi disse a Aques: por quê? O que eu fiz? O que achaste no teu servo, desde o dia em que vi estar contigo até o dia de hoje, para que eu não vá lutar contra os inimigos do rei, o meu Senhor? É a única vez que Davi fala no todo o texto. Ele alega a sua inocência, mais uma vez ocultando de Aques as suas intenções e ocultando as suas ações. Quantas vezes a gente não faz isso? Davi faz diante de Aques, e Aques é um homem. Mas quantas vezes a gente não tenta fazer isso diante de Deus? Quantas vezes a gente não tenta esconder quem nós somos diante de Deus? Senhor, mas eu sou inocente, o Senhor sabe. Senhor, eu fiz isso porque me provocaram. Senhor, eu fiz isso porque a situação era insuportável.
Irmãos, nós somos especializados em nos auto-justificar. O ser humano é ótimo nisso. Vamos lá. O irmão está com problema de saúde, problema no coração. Ele vai onde? Problema no coração, vai onde? Qual? Cardiologista. O cardiologista chega e fala uma coisa contigo. Tu tem que parar de comer doce. Só que o irmão gosta de doce. Ele não quer parar de comer doce. Igual eu, gosto de fritura, gosto de um torresmo. Feijão tropeiro, arrozão com piqui. Eu gosto. Eu vou em outro médico, porque eu não concordo com esse. Aí eu vou em outro médico pedir outra opinião. Beleza? O irmão está com um problema jurídico. Ele vai em quem? Advogado. O advogado fala, tu tem que fazer isso. Tu não concorda. O que tu faz? Procura outro advogado. O irmão está com barulho no carro. O carro não pega. Leva no mecânico. O mecânico fala uma coisa. Sonda lambda. Sonda lambda é muito caro. Não confio nesse mecânico. Vou em outro mecânico. Certo? O irmão está com um problema espiritual, de pecado. Ele procura quem? Alguém falou. Quem? Lucas. Pastor Lucas chega e fala, irmão, você tem que fazer isso, isso e isso, porque a palavra de Deus fala para você fazer isso, isso e isso. Você não concorda com o pastor Lucas, o que você faz? Você não procura outro pastor. Você fala, não, pastor, mas a Bíblia fala. Quando é um médico, tu procura outro. Quando é advogado, tu procura outro. Quando é mecânico, tu procura outro. Quando é o pastor, tu sabe mais do que o pastor. Porque você quer justificar os seus pecados usando a Bíblia. Não, pastor, mas espera aí, mas se o senhor olhar bem aqui, ó. Às vezes a pessoa vem no pastor com a vida toda quebrada e já vem com todas as justificativas do seu pecado. Ele já fez todo o estudo no chat GPT sobre o pecado dele. E ele vai lá para o pastor. Pastor, eu estou com esse problema, mas provavelmente é isso. A gente é igual Davi. Davi, vai embora. Pega esses homens e volta. Não, mas por quê? Eu sou inocente. Está cheio de problema, cheio de mentira, cheio de traição, cheio de deslealdade, cheio de pecado na vida. Não, eu sou inocente. Eu sou inocente diante de ti. Eu nunca fiz nada. Por que eu não posso lutar contigo? Meu irmão, nós temos que parar de querer nos auto-justificar diante de Deus. E olharmos para as nossas vidas de forma sincera. Eu amo comida gordurosa. E vou continuar comendo. Até o dia que o médico mandar parar. Porque eu vou parar. Eu não sou louco. Há um tempo atrás eu fui no médico em Caxias. Falou comigo, você está com pressão alta. Tá, toma esse remédio. Tá. Eu não concordei com o médico. Eu não tomo remédio para pressão alta. Minha esposa fala que eu fui curado milagrosamente da pressão alta. Porque eu não tomo remédio. Não sinto nada. Mas eu não tomo. Isso é um exemplo meu do máximo da rebelião contra um conselho. Eu falo, não, eu estou bem. Eu tomo água com limão aqui, afino o sangue, jogo um basquete, dou uma corridinha e está tudo bem. Eu tento me justificar. Você tenta se justificar. Eu peco e tento me justificar. Você peca e tenta se justificar também. Alegar inocência. Mas olha o que o texto continua falando. Versículo 9. Mas Aques respondeu a Davi, eu sei que tem sido tão bom quanto o anjo de Deus para comigo. Porém, os chefes filisteus disseram, este homem não subirá conosco à batalha. Aques confiava em Davi. Tem pessoas que confiam em você. Tem pessoas que acreditam que você realmente é um crente fiel no Senhor. Seja esse crente fiel no Senhor. Tem pessoas que estão olhando para o teu testemunho. Seja um testemunho que vale a pena ser vivido. Versículo 10. Levanta-te amanhã de madrugada, tu e os teus servos,
tu e os servos do teu senhor que vieram contigo. E quando levantar de madrugada, podereis partir, assim que houver luz. Davi, Deus está te dando livramento agora. Vai ter a guerra, a peleja vai ser feia, Jonatas vai morrer, Saul vai morrer. Pega seus homens e vai embora. Você não precisa passar por esse vexame de lutar contra o teu povo. Você não precisa passar por esse fundo de poço. Pega o seu povo e vai embora. E o mais interessante, irmãos, vai enquanto haja luz. Olha o versículo 25 do capítulo, não, versículo 28, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8. Samuel, capítulo 28, versículo 8. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com 2 homens, e chegaram à noite à casa da mulher, da feiticeira em Endor. Saul lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Pula agora para o versículo 25. Então colocou tudo diante de Saul e de seus servos. Eles comeram. Depois disso levantaram-se e partiram na mesma noite. Davi, quando tiver luz, vai. Saul está saindo na noite. Quando a gente olha isso, a gente vê a derrocada de Saul procurando uma médium e entrando em trevas, e a gente vê o livramento de Davi sendo tirado do meio dos inimigos de Deus e partindo quando há luz. Meu irmão, ande na luz. Deixe que a luz do Senhor ilumine cada recanto da tua vida. Deixe que tudo esteja às claras para o Senhor. Ele não quer que você viva nas trevas. Deixa eu voltar. Deus não te quer aqui. Deus não te quer nas trevas. Deus não te quer no vale de ossos. Deus não te quer na morte. Talvez você arrumou problemas grandes. Ele quer te livrar disso. Davi rompia simbolicamente, por meio do livramento do Senhor, das trevas para a luz. Uma nova oportunidade lhe era dada para fazer o que era certo. Às vezes a gente entra em situações tão complicadas, por causa das nossas escolhas erradas, que só Jesus pode tirar de lá. Às vezes você entra para fazer turismo. Às vezes você entra para fazer turismo no pecado. Às vezes você entra para fazer turismo nas escolhas equivocadas. E vai ficando cada vez mais estranho, cada vez mais escuro. E aí você não consegue sair mais. Aquele homem morreu, Felipe Gaspar. Ele morreu a 10 metros da saída do buraco. Talvez você olhe para a tua vida hoje. E você entrou numa situação que está te arrastando para um espiral de destruição e guerra. Talvez você tenha deixado de ser quem Jesus te chamou para ser. Talvez você se sujou tanto e você chegou tão longe que você está comendo com os porcos. O filho pródigo, ele chegou a estar junto com os porcos. O judeu não cria porco. Ele estava bem longe de casa. Ele estava num buraco bem fundo. Talvez você está aí já. Não sei o que tem no teu coração.
É a primeira vez que eu prego aqui na igreja. Dependendo do que o pastor Lucas achar, talvez não prego nunca mais. Mas você tem vivido uma situação de erro que está te distanciando de quem Jesus te chamou para ser. Te distanciando de quem Ele deseja que você seja no reino dEle. Talvez você chegou no ponto que somente um grande livramento do Senhor pode resolver as coisas para você. Quando a gente vai em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a gente vê que os atos de Davi têm consequências. O seu ato vai ter consequência. Cicatriz vai ficar. Mas o Senhor quer te tirar desse lugar. O Senhor quer curar o teu coração. O Senhor quer romper as correntes que estão te prendendo. O Senhor quer te livrar, meu irmão. Nós somos feitos para a liberdade. Nós fomos feitos para uma nova vida, uma vida de qualidade com Ele. Não se deixe enganar pelo teu coração. Não deixe os seus pecados fazerem você deixar de ser quem Deus quer que você seja. Clame pelo livramento do Senhor na tua vida. Eu vou encerrar essa mensagem, não estava previsto no meu esboço, mas em 2004, lá em Montes Claros, tinha um carnaval temporão, chamado Carnamontes, né? Montes Claros. E uns amigos passaram na minha casa e me chamaram. Júnior, vamos para o Carnamontes. Beleza, vamos embora para o Carnamontes. Não queria ir, mas estão me chamando. Eu fui. Cheguei no Carnamontes, andei para chegar, adolescente não, né, 2003, estava com 19 anos. Cheguei, falei, cara, não estou me sentindo bem aqui, acho que eu vou embora. Esse lugar não é para mim. Fui embora, eu e um outro amigo. E a gente andando, passando por um beco, me sai um cara de dentro do mato, pulando numa perna só. Passa o tênis. Eu não era um crente. Primeira coisa que eu pensei, eu vou moer esse candango a pau. Vou moer, ele está machucado. Aqui vai ser fácil. Ele era pequeno, magro, pulando numa perna só. É muito audacioso. E aí saiu outro de dentro do mato. E o outro era do tamanho do irmão ali. Uma cepa do homem. Aí eu falei, agora complicou um pouco, porque deixou de ser meio para ser 2,5, né? E só estava eu e o outro colega. Aí eu ainda pensei, talvez dá, né? Aí o cara foi, tirou a arma. Aí eu falei, agora não dá mais. Porque violência é igual dinheiro, só não resolve quando é pouco, né? Aí o cara tirou a arma, agora não dá mais. Corre! Saímos correndo. Correndo. E aí eu comecei a ouvir, tá. O cara deu um monte de tiro. E eu nunca corri tanto na minha vida. Eu corri, virei, era uma rua estreita, não tinha para um lado nem para o outro. Chegou no final dela, peguei a esquerda, virei à direita, pulei dentro da carroceria de um caminhão. Que muitos anos depois, eu descobri que era do marido de uma irmã da igreja onde eu fui ordenado. Dentro daquele caminhão, eu lembrei da voz do meu avô que me falava assim, você precisa de Jesus para resolver a tua vida. Você precisa de Jesus para consertar a sua vida. Dentro daquele caminhão eu falei assim, Senhor, não me deixa morrer hoje. E faz morada em mim. Senhor, me salva. Eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo. Eu entrei dentro daquele caminhão perdido. Eu saí daquele caminhão salvo. Desci a rua e encontrei meu amigo caído no chão assim. Estava vivo, só estava cansado. Irmãos,
Esperaram um final trágico, né? Não, estava vivo. Jesus quer te livrar disso. Jesus está pronto para te ouvir essa noite. Como ele ouviu meu clamor naquele caminhão. Como ele estendeu a mão para Davi. Eu tenho as consequências dos meus pecados que eu cometi lá atrás. Você tem a dos seus. E você vai viver as consequências do pecado que tu está vivendo. Mas nessa noite eu quero te fazer um convite. Entregue tua vida ao Senhor. Entregue essa situação que está te destruindo. Para que Ele possa consertar essa situação. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até essa igreja querida nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe de Caxias até aqui em paz e em segurança. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pela vida de Davi, que era um homem com seus pecados, com as suas dificuldades. E a Tua palavra não oculta esses pecados, não oculta essas dificuldades. E nós vimos hoje que ele tomou decisões terríveis, que o levaram para as trevas, porque ele não ouviu a Tua voz. Senhor Jesus, e estando longe de Ti, ele foi deixando de ser quem o Senhor queria que ele fosse. Ele deixou de ser o guerreiro das batalhas do Senhor, para ser um traidor no meio de um povo estranho. Mas o Senhor estendeu as suas mãos e o alcançou. O Senhor usou ali aquele rei ímpio para o livrar de um destino pior. Senhor Jesus, nessa noite, talvez algum dos meus irmãos aqui estão presos em algum pecado. E eles não conseguem sair sozinhos. Mas nós temos um Deus que pagou o preço de todos os pecados no madeiro. Um Cristo que tem poder, Pai, de perdoar todo e qualquer pecado. Nós temos um Deus que tem poder de reconciliar. E principalmente, Senhor, o Senhor tem poder de fazer novas todas as coisas. Senhor Jesus, tira algum dos meus irmãos que está aqui nessa noite da catacumba de morte. Se tem alguém, Pai, que está perdido nos corredores escuros, Pai Santo, que o Senhor seja a luz e mostre a ele a saída. A saída que está tão perto, porque a saída é o Senhor e o Senhor está conosco todos os dias. Toma nas Tuas mãos os meus irmãos aqui, Pai. Que eles possam ser quem eles foram chamados para ser, e sendo quem eles foram chamados, possam alcançar essa cidade para Jesus. Eu te bendigo nessa noite, porque a Tua misericórdia nos alcança, mesmo quando nos rebelamos contra Ti. O Senhor é um Deus que nos alcança longe, o Senhor nos coloca sob os Seus ombros, o Senhor nos traz de volta para casa, o Senhor cuida de nós. Toma a vida dos meus irmãos nessa noite, Pai. Se há alguém aqui que não teve encontro pessoal contigo e que talvez ele olhe para a vida que ele tem vivido e fala que não tem jeito, hoje é o dia da salvação. A Tua palavra fala que certas coisas para o homem é impossível, mas para Ti nada é impossível. Alcança aquele lugar machucado do coração. Alcança aquela algema que está prendendo. Quebra, cura, restaura, salva e dá vida, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia nessa noite. Eu te bendigo, Senhor, por tudo quanto tens feito, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, porque o Senhor é um Deus que nunca nos desampara, o Senhor é um Deus que tem vida nova, o Senhor é um Deus que tem vida em abundante, o Senhor é um Deus que tem restauração, o Senhor é um Deus que reina e nada pode quebrar o Teu poder, e não há nada, Senhor, que nós fizemos ou que nós façamos que faça o Senhor nos amar menos, e não há nada que nós façamos ou que nós fizemos que faça o Senhor nos amar mais, porque o Teu amor é medido pela cruz, e na cruz o Senhor pagou o preço de todos os nossos pecados. Então nessa noite, Jesus, salva, restaura e cura, para a glória do Teu nome.
Muito obrigado, Jesus, por tudo quanto tens feito. Muito obrigado por tudo quanto irás fazer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor irá fazer através de nós. E muito obrigado, Jesus, porque o Senhor continua fazendo apesar de nós. E que o Senhor faz para a glória do teu nome. É em teu nome, Jesus, que oramos agradecidos. E te pedimos, abençoa a Igreja Batista da Rocha, que ela seja frutífera, que ela seja próspera, que ela se encha e que ela seja uma luz aqui em Carlos Barbosa. É em teu nome, Senhor, que oramos agradecidos. Amém, amém e graças a Deus.